Está no ar o Fora da Caixa. Povo Preto, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e esse é o 6º episódio do nosso podcast. Nossa, nem acredito que a gente já chegou no 6º episódio. E eu quero agradecer inicialmente a Fatine pela presença no 5º episódio, Black Money Futuro Preto. Ficou um episódio incrível, a repercussão está legal. E para você que não escutou, corre lá, está em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes. É só procurar e conferir que o episódio está incrível. E para você que está ouvindo Fora da Caixa pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O podcast Fora da Caixa é um podcast de BH que visa discutir vivências negras e identidades periféricas na cena da região metropolitana. Você pode conhecer mais sobre nós visitando nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, Twitter, @Fora da Caixa Cash, e visitando o nosso portal www.foradacaixacast.com.br. Galera, se vocês escutarem um barulho de carro, de ambulância ou qualquer interferência, perdoa a gente, porque hoje a gente está gravando num lugar um pouco mais barulhento, mas isso aí, vai ser um episódio de sucesso, beleza? Já que todos os recados estamos dados, vamos ao tema Fora da Caixa da semana? Inocência desprotege, não vê, não percebe. Descobre-se estranho pelo outro e dói ver em outros olhos sua caricatura. Quem entenderia tamanha loucura, acreditar ser o que realmente se quer ser, não o que lhe está imposto. Pois se desperta desgosto, melhor, pois sigo do lado oposto. Virginia Getzel. Com esse poema da Virginia Getzel que inicia o nosso tema do episódio, Mulher Negra Trans. Convido à mesa do Fora da Caixa, ela, Giovana Eliodoro. Olá! Giovana, muito bem-vinda. Será um prazer ter você aqui no podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. E eu queria agradecer também a Júlia Santos, também ia participar do episódio hoje, mas ela teve algum problema e se atrasou. Mas caso ela chegue aí no episódio ainda tá valendo, beleza? Eu acho possível. Acho bem possível ela chegar. Gil, pra quem não te conhece em casa, acho impossível alguém não te conhecer. Que preta é você na cena? Então, eu sou mais uma preta diante de todas as pretas. Eu sou uma comunicadora, historiadora, pesquisadora, produzo conteúdo para as redes sociais. Para além disso, também trabalho com marketing digital, como social media. E sou uma pessoa que está tentando sobreviver ou subsistir no meio desse sistema com C, I, S. Talvez essa seja a melhor definição de todas. Ou talvez também eu seja a dita cuja @transpreta. Eu acho muito engraçado que as pessoas me chamam de @transpreta, mas as pessoas não sabem meu nome. É seu nickname? É seu nickname? As pessoas às vezes não sabem meu nome, elas me chamam de e colocam @transpreta. Então, pra você que chama Giovana de @transpreta, pode cumprimentar ela como Gil. Isso! Bem legal. Mas pode chamar de @transpreta Pode chamar de também. também. Eu acho engraçadíssimo. Sinceramente, é um inteligentíssimo seu. Quando você criou ele, ninguém mais tinha? Então, é um processo, mas assim, antes o meu era @trans_preta, que alguém fazia uso do @transpreta, essa pessoa nem mexia no perfil, no Instagram, nem nada. E aí que depois disso eu denunciei bastante esse perfil, até ser... gente, que vergonha! Até esse perfil ter sumido e enfim eu pude usar o user. Então tá a dica pra vocês aí, se vocês querem um denuncia a página de alguém. Tô brincando, gente. Gil, Mas a pessoa não usava. Não usava, tá, não, tudo bem. Perfil inativo, não seguia ninguém, nem nada. Tinha uma foto lá, mas tipo assim, não postou nada. Tinha a foto do perfil, mas não postava nada, nem seguia ninguém. Ah, beleza. Gil, pra gente conhecer melhor, que projetos você participa, com que você trabalha, se você puder falar, quem é você assim, na cena assim? Onde você tá presente? Então, eu gosto muito de reafirmar que eu venho da Zona Norte de Belo Horizonte. Vila Nova! E aí que... Zona Norte de Vila Nova. São duas regiões diferentes, né? São. Eu sou de uma quebrada que se chama Campo Alegre. E fica entre a região da Pampulha e a região de Venda Nova, um mix de Zona Norte. E aí que
Então, eu faço parte de um coletivo que é o Pretas T, que é um coletivo de artistas travestis e transexuais negras da cena de Belo Horizonte, que inclusive esteve na produção do primeiro festival de artistas trans daqui de Belo Horizonte, que foi o Festival Transviva, que foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, né? E para além disso também eu desenvolvo alguns outros projetos, como produtora de conteúdo dentro da internet. Eu mantenho hoje, não tão ativamente como antes, o canal Transpreta, assim como o Instagram também produz alguns conteúdos específicos. E para além disso também eu faço parte de um outro grupo, ou melhor dizendo, de um instrumento de geração de empregabilidade para pessoas trans, que é o Equi. É um projeto onde que a gente vem buscando não só gerar oportunidade de empregabilidade, né, porque é bem difícil da gente gerar isso, mas buscar fazer com que nós, pessoas trans travestis, tenhamos as capacidades que o mercado está buscando para que a gente busque hackear em contrapartida desse mercado. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Na verdade eu faço muitas coisas. Então, assim, às vezes eu fico um pouco perdida. Mas eu gosto também de fazer muitas coisas. Inclusive, talvez o maior problema seja não dar conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentando conciliar tudo no meio da rotina e vai dando certo. É isso. Talvez se eu lembrar de alguma outra coisa, eu vou falando no decorrer. Ai, Gil, perfeito. Nossa, são muitos projetos, né? Fica cansada? Então... Bastante. Tem dia que eu só quero sair do trabalho e ir pra casa e dormir. Tipo assim, a maioria dos dias, na verdade. Mas é bem intenso, inclusive, conseguir dar conta de organizar e planejar o meu tempo. Mas é algo que eu gosto, né? Tipo assim, eu gosto de estar sempre em movimento, de estar sempre me articulando, ocupando, hackeando, estando presente, sabe? Eu gosto de estar ali e estar aqui ao mesmo tempo. Não é sempre que eu consigo, porque, né, não somos um ser onipresente, mas por meio da deusa travesti a gente vai fazendo a coisa acontecer, entendeu? Gil, semana passada foi a semana de visibilidade trans. Sim. O dia exato de comemoração, dia 29? 29 de janeiro. Essa foi a quarta semana comemorada em BH, assim, como evento. Essa é a quarta caminhada pela visibilidade trans. Ela acontece, e aconteceu essa neste caso, por meio da ação de pessoas transexuais e travestis que fazem parte do movimento trans aqui de Belo Horizonte. Inclusive, muitas dessas pessoas trans são também artistas, e aí que foi puxado por meio de alguns encontros que aconteceram no Centro de Referência de Juventude, e aí a gente foi meio que se articulando para poder fazer as coisas acontecer. Eu não participei ativamente por diversos motivos, inclusive por consequência de trabalho, mas eu tive presente no meio de algumas atividades que aconteceram no meio da programação. E eu acho que desse ano o que foi mais interessante de tudo foi que houve a construção de um perfil, que é o Visibilidade Trans BH, que é um perfil que meio que gerou a comunicação de toda a Semana da Visibilidade, ou melhor, do mês da Visibilidade Trans aqui em Belo Horizonte, e que a gente está pretendendo, e acho que mais expressivamente quem cuida das redes sociais, inclusive até a Lucy, tá meio que tá arrasando, assim, tipo, divulgando o trampo de nós, pessoas trans, que estão fazendo o rolê acontecer dentro da cena, inclusive até dos empreendedores e das empreendedoras trans da cena. Um salve pro Elian, inclusive, pra Nina, lá do Olímpia, e é isso, assim. Incrível. Eu vi muitos eventos, né, que estavam vinculados à semana, peça teatral, música, foi uma agenda bem cheia e eu achei bem divulgado, sabe? Assim, eu acho também que a cidade tem participado mais de outros eventos na agenda da cidade, assim, que não seja só os tradicionais que a gente já conhece. Isso é importante para a cena, né? Essa participação, assim. Gil, por mais que a Semana da Visibilidade a gente tenha atingido, por exemplo, o avanço da internet, mais pessoas, a comunicação talvez esteja melhor, tal. O que a gente ainda precisa mudar, assim, onde a gente precisa melhorar? Porque é um avanço a gente ter uma semana da visibilidade trans com talvez um alcance maior, com mais participação do público, mas ainda onde a gente precisa melhorar? Onde a gente precisa chegar ainda? Eu acho difícil eu ser uma pessoa que dá conta de falar sobre onde a gente precisa chegar, e talvez eu inclusive gosto até de fazer um recorte sobre representatividade. E aí eu gosto muito de trabalhar, ao invés de representatividade, com proporcionalidade.
E aí que eu me baseio muito na Joyce Bert, que é uma intelectual negra, que ela diz, com base em outras intelectuais negros, que a representatividade é algo que a gente precisa sempre de revisar, porque sempre vai ter uma pessoa, ou duas, ou três, representando um grupo, uma cidade, um estado, uma série de outras pessoas que podem, em si, não estar sendo vistas dentro daquele momento. Então, assim, por isso da proporcionalidade, eu quero que seja proporcional. Perfeito. Então, eu quero, assim, que no lugar da representatividade que tenha uma travesti, uma transexual representando todas as travestis transexuais, eu quero que tenha todas as travestis transexuais da mesma forma, proporcional, sendo representadas, assim como as outras pessoas cis também são representadas em diversos âmbitos e áreas da sociedade. Por diversas pessoas. Então eu acho que a proporcionalidade ela é o caminho de tudo, mas eu acho também que é muito difícil a gente falar de proporcionalidade, sendo que nós, pessoas trans, ainda estamos discutindo sobre direitos básicos. E aí que, assim, é algo que é difícil, mas que é possível também para um outro lado, assim. Então, tendo em vista que a gente ainda está pensando sobre como que a gente tem o nosso direito de retificação de nome, ele já é garantido atualmente, mas como que eu consigo ter acesso a isso, né? Porque é caro você retificar seu nome hoje em dia, então a gente ainda está discutindo sobre ter o nosso nome respeitado. A gente ainda está discutindo sobre banheiro, a gente ainda está discutindo sobre afeto, a gente ainda está discutindo sobre estar viva, a gente ainda está discutindo sobre ter um emprego, tipo assim, um emprego formal, sabe? Tipo assim, a gente está discutindo sobre coisas que são muito básicas para as pessoas cisgêneras, né? Tipo, para vocês, a maioria das pessoas cisgêneras, e que boa parte das pessoas não se dão conta disso. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa de fazer, mas também tem muita coisa que a gente precisa de tomar posse. Sim. Porque eu acho que não vai ser as pessoas cisgêneras que vão fazer coisas por mim e as outras travestis transexuais. Quando você fala isso, é assumir cadeiras na política, na educação. É isso, tipo assim, é as travestis tomar de assalto, sabe? Porque, tipo assim, o sistema todo é regido por pessoas cis. Se você parar pra pensar, quem tá em lugar de poder na sociedade, claro que eu coloco também uma instância de raça, mas são pessoas cis. Então, tipo assim, eu quero travesti no poder, eu quero travesti na arte, eu quero travesti na educação, eu quero travesti no empreendedorismo, eu quero travesti em todos os setores da sociedade, eu quero proporcionalidade. Então, assim, quando que eu falo isso, eu estou querendo pensar que eu não preciso depender de que uma pessoa cis me fale ou me dê, inclusive, essa fala que eu acho horrível, que é tipo assim, nossa, estamos te dando, não, que bom, né, que eu tô te dando fala, tô te dando voz. Tipo assim, amada, eu falo. Tipo assim, você só tá ecoando isso. Até quando eu comecei a ideia do podcast, eu falava pra muita gente assim, não, eu não tô dando espaço para pessoas falarem, eu tô dando lugar pra quem já tem fala. Porque todo mundo tem o que falar, só precisa às vezes do seu palco. Inclusive, fala, todo mundo já tem. Nossa, eu até vou falar de uma coisa, eu estava conversando isso inclusive com a Fatine ontem, que também já esteve por aqui, né? Mas que a gente estava conversando e analisando uma intelectual que a gente gosta muito, que é Djamila Ribeiro. E a gente estava discutindo sobre lugar de fala, né? Eu já puxando um gancho nem outro. Mas a gente estava conversando sobre o quanto que o lugar de fala é algo que a gente também precisa de repensar, assim como representatividade. Talvez as pessoas falem assim, Giovana, você problematiza demais, problematizando. Mas assim, como a travesti negra nessa sociedade, nesse sistema, não tem como não viver nessa problematização. Mas assim, lugar de fala, a gente hoje fala muito sobre esse lugar de fala, né? E as pessoas cisgêneras falam muito sobre dar lugar de fala às pessoas travestis transexuais. Mas eu acho que a questão toda não está no lugar de fala, porque se a gente pensar como são construídas as falas e as narrativas desde os primórdios até hoje, todas as pessoas possuem uma instância e um lugar de fala. Todas as pessoas possuem uma fala. Elas têm uma vivência. Nem que seja o lugar de fala de uma pessoa branca rica, você vai falar com base no lugar de fala de uma pessoa branca rica. Agora eu pergunto, quem tem lugar de escuta? Sabe? Tipo essa assim, pergunta é mais complicada. Aí a questão, tipo assim, porque o lugar de fala, ele não garante que a minha voz seja ouvida. Sim, exato. Então, assim, eu quero lugar de escuta e eu acho que enquanto travesti transexual é isso que a gente tem que promover. Porque falar, a gente já tá falando há muito tempo. Mas não tem ninguém pra escutar, né? Aí é uma outra questão. Aí a gente toma de assalto. A gente fala assim, vocês não vão ouvir? Agora a gente vai começar a fazer os nossos rolês acontecer. Sim. Se vocês não estão vendo, vocês vão ser obrigados a ver agora. Vão ser obrigados a me manter viva aqui. Eu fico tão assim, não vou dizer que eu fico feliz, mas assim, eu adoro escutar essa fala, essa comoção sua, porque assim,
toda vez que eu vejo uma reportagem, uma notícia assim, às vezes é num veículo de informação muito isolado, mas eu procuro e acaba tendo acesso, transexual ocupa cadeira de reitoria de universidade, pesquisa, assim, transexual e travesti. Não é novo, sabe, que vocês já estão ali na luta, sabe? Mas agora parece que pra gente, que é esse gênero, parece assim, olha, ela alcançando espaço, olha, uma professora, uma reitora, sabe? E é como se fosse inalcançável. E a gente vai sempre bater palma pra quem consegue chegar lá. E aí é estranho, né? A gente colocar esse troféu, assim, na mão de quando você chega lá, sendo que você lutou pra sua carreira. É uma carreira, né? A Júlia Santos, minha mãe, travesti, te amo. Ela fala... Te amo, mãe. Ela fala assim, ela costuma falar muito que nós, pessoas trans, em determinadas condições, não todas, mas nós já estamos dando conta de ocupar os espaços. No entanto, nós não estamos dando conta, ou melhor, as pessoas não estão dando conta de nos naturalizar nos espaços. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda se surpreendem quando ela vê uma travesti sendo deputada. À luz do dia. Ou ela se vê uma travesti na rua, sim, andando à luz do dia, meio-dia, no supermercado. Sim. Ou ela se surpreende ainda quando ela vê que uma travesti está sendo amada. Sabe? Tipo assim, o ponto que... assim, as pessoas não dão conta de naturalizar as nossas vivências. Então, assim, é muito surpreendente vocês perceberem que sempre o que a gente faz pode ter uma relevância. Sim, a gente está falando de visibilidade trans, tem que ter uma relevância. Mas também até que ponto que vocês vão naturalizar a gente como mais uma pessoa, assim como vocês são pessoas, e nós sempre somos as pessoas. Sabe? Tipo assim, eu não estou falando que não estou reivindicando o lugar de que eu não quero ser chamada de a pessoa trans, de Giovana, a trans, a travesti, o cara é quatro. Tipo assim, mas além desse rótulo, sabe? Tipo assim, o que nós, pessoas trans, somos para além de trans. Quantas vezes, tipo assim, por exemplo, eu poderia agora estar falando sobre o universo e o cosmo, enquanto uma historiadora, uma pesquisadora, e eu estou falando aqui da minha vivência enquanto transexual e travesti, sabe? Tipo assim, não que isso também seja um problema, mas pensar do quanto que a gente não é naturalizado ao ponto de não conseguir falar sobre essas temáticas em determinados espaços. Exato. Ai, nossa, eu buguei a cabeça aqui. Não, mas foi bem feita. Nossa, não descarto um item. Pode falar? Claro, pode. Gil, assim, qual a importância? A gente, pela sua fala, a gente vê a importância, por exemplo, de ter uma trans ou uma travesti numa cadeira na Câmara dos Vereadores. Não estou falando da Câmara dos Deputados, não estou falando do Senado. Estou falando da Câmara dos Vereadores no seu município. Prefeitura. Na prefeitura, como prefeita, como vereadora. Isso ajuda a transformar as políticas públicas. Ou pelo menos a gente consegue dar passos para mudar políticas públicas. Quando eu penso em políticas públicas, eu tento assim, vou falar por falta de desconhecimento. Hoje existem políticas públicas que garantem direitos, além do, como você diz, do nome, de presença em outros lugares. As políticas públicas trabalham em favor das pessoas trans hoje no Brasil? Mas eu acho que eu já perguntei sabendo a resposta, mas eu só... Não, gente, não. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas... As políticas públicas, elas não atingem... Eu acho que as políticas públicas não atingem as pessoas trans e travestis. E eu acho que a gente precisa de repensar sobre como as políticas públicas podem atingir essas pessoas. E eu acho que a gente só vai dar conta de fazer com que essas políticas públicas cheguem até nós quando nós tomarmos de assalto o lugar de poder. Porque, como eu disse, eu não quero esperar que uma pessoa cis me coloque num lugar de poder. Claro que eu preciso de pessoas cis aliadas, é claro. Mas eu falo assim, eu não quero esperar que um prefeito que não seja uma pessoa trans e travesti entenda a minha demanda. Eu não posso esperar isso porque as minhas estão morrendo. Então, assim, eu preciso de eleger uma travesti transexual para que ela ocupe esse lugar. Se eu não conseguir eleger essa travesti transexual, eu preciso também de me alinhar, de me aliar para poder hackear esse sistema. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tô começando a pensar em fazer, inclusive dentro dos ambientes virtuais, assim, tipo... Eu preciso de conseguir estabelecer qual que é a linha que eu posso chegar ali para poder dar e construir acessos para as minhas e para os meus. Eu não gosto da palavra dar, porque eu acho que ninguém dá nada para ninguém. Tipo assim, eu também não estou dando nada para outros travestis transexuais. Claro que sim, numa instância. Mas assim, eu falo porque eu acho que a gente sempre fica com essa síndrome da princesa sim. Isabel, sabe? Tipo assim, nossa, estou fazendo isso para você, isso, caralho a quatro. Tipo assim, sabe? Faz mais que sua obrigação.
E que, tipo, que é isso, assim, eu acho que a gente precisa muito de repensar sobre como que as políticas públicas precisam de chegar em nós e como que a gente pode fazer com que elas cheguem até nós. E eu acho que a gente precisa de repensar sobre como que a gente não consegue eleger uma pessoa, eu não vou nem falar trans especificamente, travesti, uma pessoa LGBT no poder. Por que que numa eleição, como na de 2018, eu não vi nenhum deputado majoritariamente eleito LGBT, com tanto de pessoas LGBTs que a gente tem no Brasil? Tipo assim, com diversos estados, diversas causas. A gente conseguiu eleger alguns, né? Inclusive Érica Malunguinho, Érica Hilton, que são travestis negras que estão ocupando lá São Paulo. Mas eu falo assim, é proporção, sabe? Tipo assim, olha o tanto, sabe, de lésbica, de homossexual, de bissexual, de trans, de travesti, e a gente não consegue eleger, e a gente está elegendo pessoas cisgêneras, e a gente está elegendo pessoas héteros, cis. Por que que a gente faz isso, sabe? Eu não entendo o que que se passa na nossa cabeça para a gente poder... Na minha, particularmente, eu votei em pessoas LGBTs, majoritariamente, sobretudo. Todas as opções que eu tive de votar em pessoas, em candidatos trans e travestis, em 2018 foi o que eu fiz. E eu acho assim que a gente tem que começar a mudar essa cartada. Também acho. E a gente tem que ir assim, sua fala foi muito boa, porque esse é um ano eleitoral, é um ano que a gente vai para as urnas para eleger prefeitos, vereadores, que são assim, dentro do sistema político, são as figuras mais próximas de você, que são da sua cidade, do seu pequeno município ou da sua grande cidade. Então, na hora de eleger, eu acho que a gente deve procurar, assim, E eu não entendo, realmente é confuso, como a gente não consegue eleger. A gente não consegue eleger por quê? A gente não é auto-organizado. Não, isso está me fazendo pensar assim, quem que eu votei? Se eu realmente votei em alguém que... Nossa... que foi eleito e o que essa pessoa está fazendo agora. E eu sempre fui uma pessoa que muito pensava assim, para ser representado... é triste que para ser representado na política, em qualquer coisa, precisa ter um de nós lá. Eu falo enquanto negro, enquanto gay, assim, precisa de ter um de nós lá. Mas se... Não é errado, se não é errado assim, né? A gente precisa ocupar para conseguir ter espaço e manter a luta e fazer mudanças, a gente tem que ocupar lá, porque a gente não pode esperar isso de alguém que seja hétero, cis, né, nesse caso, né? Mas, então a gente deveria ter mais dedicação com política, ter mais dedicação, assim, mais interesse por isso, assim, porque para nós que somos sempre vítimas assim, né? Pra gente estar sempre em situações de risco, como pessoas mais vulneráveis, seria importante a gente ter mais atenção com a política. Concorda, Gil? Sim, eu concordo demais. Inclusive, eu fico sempre pensando do quanto que a gente precisa de passar por um processo de reeducação política. Que, tipo assim, eu falo isso até, inclusive, me colocando nesse papel, porque eu acho que o papel de reeducação política é quando você se coloca também enquanto uma pessoa que faz merda. Sabe? Que você também é uma pessoa que é hipócrita no sentido de que você também é uma pessoa corrupta. Sim. Em diversas instâncias. Então, assim, enquanto eu estou falando disso, é para a gente começar a pensar em quem que a gente está elegendo, por que a gente não consegue eleger algumas pessoas e como se constrói a política no Brasil, mas em Belo Horizonte atualmente. Quantas vezes você já foi numa Câmara dos Vereadores? Quantas vezes você já conversou com o vereador sem ser no período e no ano eleitoral? Quantas vezes você já viu de frente ou próximo de uma pessoa que é política? Quantas vezes você já dialogou e entendeu o que é um projeto de lei? Como se dá e quantas pessoas tem dentro de uma Câmara de Vereadores? Por isso projetos como o Gabinetona são tão essenciais, são essenciais, sabe? São essenciais, porque eles colocam a gente para dar importância para a conjuntura política e também para que a conjuntura política nos absorva. Sim. Porque é importante você visitar a Câmara dos Deputados, você saber o que projeto de lei está sendo votado, quantas pessoas votaram naquele projeto que você não gostou, que você gosta, e também se interessar pelos projetos que estão sendo votados na sua cidade, que muitos deles te atingem diretamente. Sim. E às vezes você só vai assim, sentir só o impacto daquilo, porque às vezes não houve participação, porque realmente não há interesse que a população se comova politicamente por uma ação. As pessoas gostam de ser representadas, né? Gostam. Por isso que eu faço esse pitch de representação. As pessoas gostam de ser representadas. E eu acho importante também esse lugar da representação. Mas as pessoas gostam ao ponto de ser representada que elas elegem alguém e elas mal se interessam sobre o que essa pessoa está fazendo por ela. Elas procuram líderes, né? E não faz o menor sentido, assim. É verdade. Nossa, politicamente a gente precisa de uma educação política, gente. Urgente.
Gil, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é, assim, tipo que eu te falei, hoje tem representantes, assim, para não ficar só muito na temática da transexualidade, assim, a última pergunta é, hoje, não só ter a representatividade, mas como você disse, como é que você chama? Você usou outra palavra. Proporcionalidade. A proporcionalidade, por exemplo, de pessoas trans na política, na academia e em empresas. Hoje eu acho que na academia e na política são espaços mais fáceis de conquistar do que em organizações de emprego. Ou não? Eu estou enganado? Eu acho que isso é muito variável. Por que é variável? Saiu, inclusive, o último relatório do ANTRA, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, onde a gente tem anualmente um mapa dos assassinatos de transexuais e travestis no Brasil, e a gente também tem um relatório sobre toda a questão que envolve e tange a vida de transexuais e travestis aqui no Brasil. E aí que existem alguns dados que demonstram pra gente que 0,4%, se não me engano, de travestis e transexuais têm acesso a uma graduação, ao ensino superior. E aí eu repito, tipo assim, 0,4%, 0,4%. 0,4% é menos do que a metade de 1%. Sabe? Tipo assim, é menos da metade de 1% de travestis transexuais que estão ocupando as universidades desse país. E aí eu me pergunto por que a gente não está dentro das academias. E aí eu lembro que nós estamos sim dentro das academias. Indiretamente ou diretamente ou simbolicamente. Quanto que boa parte das pessoas cisgêneras nos procuram para poder ser tema de trabalho acadêmico. Sim. Porque assim, são várias pessoas cisgêneras, inclusive, que me procuram outras diversas amigas minhas constantemente para poder fazer uma pesquisa, um questionário, uma respostinha ali. E eu sempre volto uma pergunta. Você pode responder e ajudar meu trabalho acadêmico? Eu sempre volto a pergunta. O seu trabalho acadêmico vai fazer com que travestis e transexuais não sejam mais tema dentro das universidades, mas sejam sua colega de sala? Sabe, tipo assim, se o seu trabalho não vai dar conta de fazer isso, não me interessa. Eu posso ser uma pessoa rude nesse momento, mas não me interessa. Porque eu já respondi, já participei de tanto trabalho acadêmico, tanta pesquisa científica, que só me colocou no lugar de objeto científico, de sujeito da pesquisa, mas nunca me colocou enquanto protagonista de fato, dentro de uma sala de aula, enquanto uma intelectual, que não me interessa mais ocupar esse lugar. Não interessa mais que eu, travesti transexual, seja só tema de trabalho acadêmico. Me interessa que eu esteja em lugares de protagonismo, assim como você que me chama para poder fazer um trabalho. E aí eu acho que as pessoas cisgêneras, ao invés de estudar nós, travestis transexuais, eu acho que elas precisam de começar a se estudar. É sério, eu acho que vocês, pessoas cisgêneras, precisam de começar a se estudar. Assim como eu acho maravilhoso quanto vocês, pessoas brancas que adoram fazer tema de trabalho acadêmico sobre pessoas negras, podiam fazer um trabalho acadêmico com o tema de branquitude. Porque eu acho que a partir do momento que você começa a entender os seus privilégios, reconhecer o seu lugar, você começa a mais ou menos dialogar comigo. Porque você vai estar na sua instância, no seu lugar, e eu vou estar no meu. E aí a gente vai começar a discutir sobre como a gente pode promover a alternância de poder. Subversão, como diz Érica Malunguinho, sabe? Alternância de poder nessa lógica. Porque se não for nessa lógica, não me interessa. Então eu acho que as pessoas cisgêneras precisam de começar a se estudar, assim como as pessoas brancas precisam de começar a se estudar, assim como os homens cisgêneros e héteros em lugares de privilégio precisam de começar a se estudar. Sabe, eu acho que a gente precisa de repensar sobre quais são os nossos temas dentro da universidade. E quando se trata então de empregabilidade trans, a gente precisa de repensar sobre quantas travestis transexuais trabalham no mesmo lugar que você. Quantas travestis transexuais estão contratadas no bar onde você bebe. Quantas travestis transexuais estão trabalhando na festa que você está indo tocar. E se ela está trabalhando, porque tem muito acesso em Belo Horizonte que estão fazendo contratação de pessoas trans, em que situações que elas estão trabalhando? Porque também isso é muito importante. Claro, porque também serviço só de publicidade. Pois é. É um evento que banca a tour da diversidade. E aí que você está trabalhando mais de 8 horas no evento para poder receber R$90. Mas e aqui que aquela ação não vai passar de um final de semana? Sim, aí você pensa que lugar que... Claro que essas ações, elas promovem a subsistência, né? Que com isso eu consigo subsistir, abre aspas, existir. Porque dá para me comprar um arroz, dá para me comprar um feijão com R$70 e conseguir viver algumas semanas a mais. Mas eu pergunto se isso me dá a condição de continuar viva durante a maioria dos 365 dias de um ano.
sabe? Então, assim, são diversas questões que eu fico pensando, inclusive, sobre como que as pessoas precisam de entender mais a lógica da empregabilidade trans, que não é simplesmente você assumir que você gera e contrata pessoas trans e que você está apto e entendendo da pauta trans. Eu acho que vai muito além disso. Porque qual é o papel de reeducação que a gente faz social com essas pessoas? Qual é o papel de integração social que a gente faz com essas pessoas? Qual é o trabalho que a gente tem de também preparar essa pessoa para que ela possa se mobilizar e se multiplicar em outros lugares do mercado de trabalho, né? Não, e sempre incomoda muito, por exemplo, eu tinha empresa que além de usar isso como certo holofote, assim, é como se ela tivesse uma ISO. Sabe? Por exemplo, porque assim, vamos supor, se eu vou numa entrevista de emprego, contratamos pessoas trans. Mas eu não preciso saber disso. Sabe? É o processo de contratação. Vira cartada, vira algo que a empresa vai usar. Aqui em Belo Horizonte está cheio de eventos assim. Que viram cartada. Por exemplo, só contrata. Sabe? Faz o trabalho, porque assim, o seu público-alvo é quem você quer contratar, você pode usar isso como estratégia, mas você usar isso como cartada em fala, sabe? Quem trabalha para nós hoje, a galera é 30% trans, não faz o menor sentido a fala, sabe? Assim, dito em voz alta, fica muito estranho. Né? E quais são também esses trabalhos, né? Quais são? Que nós, pessoas trans, estamos subordinadas quando a gente dá conta de se inserir dentro do mercado de trabalho, né? Porque boa parte desses lugares são de subserviência. Eu também entendo toda essa questão, porque a gente está construindo uma reeducação profissional, uma carreira dentro do mercado de trabalho com essas pessoas, trans, travestis. E aí que eu penso também qual é esse lugar, né? Porque aí é muito fácil você falar para uma mana que está subordinada à prostituição. Quando eu falo subordinada, é num sentido até de meio que uma obrigação, ou num sentido compulsório, que uma vez que ela está na prostituição e ela sabe que ali ela vai ter uma renda, ela vai se manter ali. Aí você fala e vira e fala assim com ela: nossa, você podia entrar numa universidade, etc. Você vai conseguir sair da prostituição. Sim, nossa, é muito fácil você fazer isso, né? É muito fácil você tirar uma travesti da rua e falar com ela que ela vai entrar numa universidade, ela vai se formar e ela vai conseguir dinheiro e ela vai trabalhar dentro desse mercado de trabalho. Porque assim, eu inclusive sou uma pessoa que tem diversas formações. Eu fui conseguir o meu primeiro emprego formal agora recente. E eu me pergunto como se dá essa lógica de meritocracia, sabe? Tipo assim, de que saia da prostituição e um dia você vai conseguir um emprego e etc. Não, acho que a lógica toda não está nessa, assim, de achar que a educação porque não é só o acessar a academia, né? Tem também a permanência. Sim. Quem é que vai te bancar dentro da universidade? Acho que acessar a academia sair é muito fácil, agora permanecer nela é difícil. Sair também é difícil. Sair no sentido de formar uma pessoa formada é bem difícil, assim. Então, é um caos, eu acho, assim, pensar em quais são as soluções no sentido de algumas pessoas que acreditam que a educação, ela, por algum momento, pode... Como eu posso dizer? Que a educação em si, ela é a única forma de manter as travestis transexuais vivas. Eu acho que está muito além do que disso, sabe? Tipo assim, eu não posso tirar uma mana da rua e falar com ela que ela vai estudar e ela, sabe? Tipo assim. Estudo só vai entendi. Que a mudança está vinculada a você levantar da calçada e começar a estudar. É assim. Isso é muito meritocrático, né? Assim, não sei se você já viu aquele livro da Luísa Marilac, O Travesti. Você já leu? Eu não li ainda. Eu estava lendo alguns trechos, é muito do que você fala e é muito legal, porque vem de uma fala de alguém que tem anos de vivência de rua, vivência com a prostituição e hoje como ela está em outra lógica, escrevendo livros, ajudando as próprias manas, mas elas nunca se colocam no lugar de salvadora, sabe? Quem ela falava assim, olha, quando elas recorrem até mim porque elas se machucaram, porque está acontecendo tal coisa, eu vejo que elas me têm como referência, que elas precisam escutar alguma coisa, mas em nenhum momento eu posso colocar como papel de heroína delas. Porque ela tem medo disso também. Porque ela lembra que ela também é frágil, sabe? Sim. E ela também está na mesma E que ela também está no alvo. Que ela também está ela também está no alvo, e ela vê isso que é a preocupação. Só que ao mesmo tempo é tão distante da gente, de nós cis. Fala assim, até alguns tipos de discussões que eu não me questiono. Por exemplo, hoje eu chego nos lugares e me questiono, cadê as pessoas negras nesse ambiente? Como negro, sabe? Mas não passa dessa linha. As pessoas não... Sim, não passa dessa linha. Você começa... Quando vocês, né? Não você em si, mas vocês passarem a se perguntar quantas pessoas trans
tem nos lugares onde você está, eu acho que você vai começar a entender tudo que eu estou falando. Começar a entender. Quando eu falo todos os lugares, eu estou inclusive falando dentro da sua casa. Quantas pessoas trans fazem parte do seu convívio? Quantas são suas amigas? Amigas. Sabe? Tipo assim, onde estão essas pessoas que elas não fazem parte da sua vida? Isso é um questionamento que veio naturalmente pra mim quando eu comecei a frequentar o Nesga. Sabe? Assim, eu comecei a ter mais contato com o Elian, com o Rael, com o Gael. E, sabe, eu comecei a pensar assim, caralho, eu conheço um homem trans. Sabe assim, de nada eu tava muito feliz. Aí eu comecei a questionar, falei, é um. Aí eu falei, e ele vira uma figura pra mim como se fosse o único da cidade. Existem vários. Eu não vejo nos lugares que eu vou. Eu não vejo nos lugares que eu como, nos lugares que eu consumo. Mas agora eu comecei a ver. Eu comecei a me encontrar com eles na rua. E eu não sei se é porque eu mudei também os lugares que eu quero estar, como pessoa, porque eu também não frequento mais qualquer lugar. Eu comecei a, e também, acho que como você disse, quando a gente não naturaliza e busca também se questionar sobre essas coisas, você começa a reparar ao seu redor, com mais atenção, com mais carinho, sabe? E pra mim tem sido transformador, ter conseguido perceber isso, sabe? Assim, na minha rotina como pessoa, assim, que não há muitas pessoas trans ao meu redor. E de que existem muitas pessoas trans. E que elas não estão ao meu redor. Aí, assim, no ambiente de trabalho, na minha família. E eu não tô dizendo que eu tenho que sair buscando por aí. Vem cá, seja minha amiga. Seja minha amiga, me dá um abraço. Calma, não é fazer o seu bloguinho, o seu grupinho diverso pra caramba, sabe? Tem um bi, tem uma trans. Não é isso, mas é observar mais os espaços que vocês estão. E se você convive com uma pessoa dessa, qual tipo de tratamento que você tem com essa pessoa? É alguém muito distante ou é alguém só de rolê? É alguém que você só tromba na rua? É alguém que você só segue nas redes sociais? Alguém que você só segue nas redes sociais, ou alguém que você vai compartilhar tudo que ela fala e vai falar isso aí, campanha da visibilidade trans. Mas assim, você compartilhou a bandeirinha lá, azul, rosa e branco, mas na semana da visibilidade eu vi muita gente compartilhando e gente que, eu vou te falar a verdade, que assim, eu não tô me eximindo, mas gente que não tá... Óbvio que não conhece uma pessoa trans. E além de conhecer, não se esforçaria sabe? Porque tá muito confortável na sua condição como cis ou como homem gay branco também, sabe? Isso vai muito de que as pessoas atualmente, aqui, a historiadora, até por um contexto histórico social, as pessoas elas não querem jamais, em hipótese alguma, em nenhum contexto, ser associada ao preconceito, seja qual for ele. Pode parecer um pouco louco o que eu estou falando, porque você fala, não, tem pessoas assumidamente preconceituosas. Mas eu quero que você repense sobre todas as pessoas preconceituosas que se dão conta de assumir quais são suas fobias. Todas as pessoas que são transfóbicas se dão conta. Não, todo mundo hoje em dia quer levantar todas as bandeiras. Eu sou contra o racismo, somos todos iguais. Eu sou contra a transfobia, LGBTfobia, somos todos iguais. Tipo, não é esse o caminho. Somos todos humanistas. Tipo assim, não é esse o caminho. Não vai ser assim que as coisas vão se solucionar. Não é esse o caminho onde você acredita que você não é preconceituoso. Porque o preconceito, sobretudo a transfobia e o racismo aqui no Brasil, são coisas estruturais. Eles fazem parte da estrutura dessa sociedade. E você faz parte dessa estrutura que a gente acabou de falar, essa estrutura racista e transfóbica. Se você faz parte dessa mesma estrutura, que é transfóbica e racista, você também é uma pessoa transfóbica e racista. Como é que e o primeiro passo é você assumir isso. Sim. Quando você se dá conta de assumir de que nós vivemos em uma sociedade transfóbica e racista, onde a nossa linguagem, onde as nossas trocas culturais e sociais, elas têm resquícios, elas têm marcas de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de transfobia, você vai começar a entender que é impossível você socialmente não ter nenhum preconceito e nenhuma fobia social. Exatamente. Eu sempre lutei muito com minhas fobias e fiz questão de reconhecer todas, sabe por quê? Porque pra mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de me transformar, de realmente sentir a mudança. Então, assim, quando, por exemplo, eu me questionei durante muito tempo, assim, quando jovem, gay, crescendo, que eu não conhecia nenhuma travesti. E mesmo que eu conhecia na balada, que eu via assim, era algo que eu queria manter aquela distância. Mas eu vou te falar, e não era uma distância por repugnância ou porque eu achava que era errado, é só porque era algo muito distante de mim.
Que eu não precisava. Com medo de isso, que eu não precisava. Não, exato, que eu não precisava me aproximar. Eu morria de medo quando eu via uma travesti. Quando eu comecei Olha pra mim hoje. Olha pra você. Hoje, quando eu comecei a olhar assim, por exemplo, comecei a perceber que eu era um homem negro, um homem gay, numa sociedade assim, eu vi que tinha aquelas lutas que eu tinha que repensar e estava passando por N coisas, eu comecei a olhar o meu próprio preconceito em relação ao meu lado transfóbico. É isso. Entendeu? Porque eu pensei assim, olha, cara, como aquilo doeu a pessoa me falar aquilo, como aquela ação me doeu, eu tô falando como tu, homem negro, eu com homofobia, ou com racismo e tal. E eu comecei a reparar como eu também fazia outras pessoas sentindo daquela mesma forma, mas com outra fobia, que eu dificilmente eu vou enxergar, porque não era minha. Sabe, não era um contexto que eu estava inserido e não fazia o menor sentido. Hoje faz muito sentido na minha cabeça eu olhar para tudo isso, conseguir analisar e ver que não fazia sentido ter essa distância. Sabe? Só que na época não era, mas eu precisei me reconhecer primeiro, como que eu tinha esse lado transfóbico e que eu precisava mudar. E não precisava mudar, mas que eu reconhecer isso foi tão importante para eu começar a reparar. Sabe, nas minhas falas, no meu dia a dia, no contexto que eu estava inserido, porque por mais que eu não fosse uma pessoa agressiva, ou tivesse realmente um preconceito, eu tinha uma família que tinha um contexto preconceituoso, eu estava num trabalho que tinha, então eu meio que reproduzia aquilo 24 horas. 24 horas. E assumir isso é fundamental. E é difícil. Então, assim, eu falo difícil assim, hoje é fácil assumir, principalmente porque hoje eu procuro, o que você falou, não é desconstruir, é se construir de uma forma diferente. Sim. Sabe, eu tento me construir de uma forma diferente, pegando tudo que foi construído até então, eu posso descartar hoje e construir com outra pecinha. É isso. Sabe, não é tirar aquela pecinha da minha vida, porque aquela pecinha me possibilitou acordar. É por isso que eu fico falando da desconstrução. Todo mundo desconstruído. Assim, é a mesma coisa de você pegar uma coisa, você não vai desconstruir a sua vida toda e tirar todas as pecinhas, todos os tijolinhos da sua vida e falar que você é desconstruído. Você é uma pessoa reconstruída, porque você reconstrói com base naquilo que você construiu em um outro momento da sua vida. Exato. Então você está construindo em cima daquilo. Não adianta, você não vai tirar aquilo para ser reconstruído do zero, porque não faz o menor sentido. Você pode tirar, substituir, mas assim, você não vai desconstruir. Você vai repor, você vai reconstruir. E você só constrói algo novo porque você reparou que o velho não estava funcionando, né? Então, assim, não é jogar fora, acho que e aquilo sempre está dentro de você, porque eu acho que é o meu choque. É olhar para aquilo que eu identifiquei e sempre voltar para aquilo e pensar diferente, sabe? Ai, Gil, muito bom conversar com você. Eu fico devagando aqui pensando outras coisas. Gil, outra coisa. Como o mercado de trabalhar, você trabalha com o público, assim, né? E enquanto mulher negra, é muito mais difícil conquistar um espaço, assim, sei lá, em publicidade, nessas áreas que são visuais. A representatividade está aí, né? A gente falou várias vezes aqui dela, inclusive eu falei muito, mas a representatividade está aí. E aí meio que a gente constrói esses lugares uma tentativa de romper com essas fobias que a gente também falou sobre elas. E aí que atualmente eu venho ocupando e hackeando alguns espaços nesse lugar de representatividade, que eu sempre fico criticando ele, repensando sobre a proporcionalidade. Mas é bem difícil, assim, quando, por exemplo, você percebe que quando você vai fazer um cast, vai fazer algum trabalho, vai estar em algum evento e você é a cota trans ou a cota negra de alguns lugares. E quando você se dá conta de que, quando tal marca te chamou para fazer aquilo, é porque possivelmente eles pensaram nisso, para além também de toda a sua produção de conteúdo, toda a qualidade do seu trabalho e tudo que em volta da sua pauta e etc., mas que eles também querem se livrar de toda uma culpa e querem mostrar ali uma diversidade, um eixo, e aí você se vê, tipo assim, você se vê num show, tipo, num festival mega caríssimo, sendo patrocinada por uma cerveja no meio de um tanto de blogueira branca, rica e padrão, e você olhando pra elas e tipo assim... Pra quem eu tô falando? Sabe, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois você lembra assim, eu tô aqui, eu preciso de naturalizar isso, tô aqui trabalhando, e assim como elas também estão aqui sendo patrocinadas pela cerveja, eu também tô, então, e aí, gatas, tudo bem? Oi, tô aqui também, é isso. Tô aqui assim como você, trabalhando aqui, tranquilo, e você também tá aí, eu tô aqui, e é isso. Vou divertir, vou me jogar aqui, vou também debochar delas. E é sobre isso, assim, eu acho que tem essas dificuldades, mas também existe um ponto da naturalização. E aí é algo que vem sendo bastante difícil, mas que eu venho dando conta, que é tipo, por exemplo, eu preciso de passar a naturalizar a minha estada enquanto mulher negra, enquanto travesti dentro de alguns espaços.
sabe? Eu preciso de naturalizar que, não naturalizar que eu vou ser a única ali, porque eu não quero ser a única, eu quero que seja proporcional, mas naturalizar de que eu tô ali também, assim como você tá, e você precisa de entender que eu tô ali, que é a mesma cerveja que te bancou para você estar aqui, é a mesma cerveja que pagou essa travesti preta aqui, e aí? Você vai dar conta disso, amada? Sabe? Tipo assim, e não é uma lógica egocêntrica de que, oi, sou poderosa, estou diminuindo você. Não é isso, ninguém está diminuindo ninguém. Eu só estou me colocando num ponto de naturalização que é tão natural para você estar aqui, que também é natural para mim estar aqui. E por isso que eu estou assim, ó, tranquila. Mas assim, é bem difícil. E eu acho que tem sido bem difícil ainda mais por eu estar ocupando alguns espaços que são bem diferentes da minha realidade, sabe? Tipo assim, bem diferentes até de uma lógica que talvez eu tenha imaginado num dado momento da minha vida. Tipo, imaginar que algumas pessoas que eu admirava muito hoje são pessoas que são amigas de trabalho, são colegas de trabalho, que hoje, por exemplo, eu consegui, no início do ano, fazer uma campanha para uma marca muito grande. Tipo assim, eu consegui fazer parte de um clube de produtores de conteúdo de uma Magazine Luiza, sabe? Tipo assim. Você tentou estar no Big Brother? Não tentei entrar no Big Brother, gente. Não tentei. Mas quem sabe aí, né? Não tô brincando, a gente não tentei entrar no Big Brother. Não pra sair. Não, assim, pra ganhar, né? Mas assim, não tentei entrar no Big Brother. Não pensei, não. Eu pensei, não sei. Pensei de novo. Pensei de novo. Talvez. Não, mas eu não, Big Brother. Mas é isso, assim, é muito louco isso. Olha, conversando com você aqui, eu até, assim, tô tendo vários insights, afinal das coisas na minha cabeça, do tipo, talvez a próxima vez que eu fizer um episódio e não chame você para falar sobre essa temática. Não que seja errado, igual você disse, é importante discutir, mas por exemplo, se eu já tenho noção de que eu posso chamar para falar de outras coisas, sabe? Eu ainda tô preso antes de chamar para falar sobre isso. E eu não tô falando que eu tô até pedindo desculpa, porque eu posso chamar para falar de várias outras coisas, sabe? Mas é importante a gente estar aprendendo isso junto, sabe? De que, assim, eu tava muito cauteloso, assim, falando, olha, eu tô chamando a Gil pra falar de uma coisa que ela deve estar cansada, deve responder isso 24 horas. Gente, eu sempre respondo as mesmas coisas. Sim, te nicham demais. Se vocês já me virem em alguma palestra em algum lugar, sabe que eu tô falando tudo que eu já falo sempre. Te nicham demais. Mentira, aí, gente, não é nada decorado. Mas assim, como o podcast é orgânico, a gente tem a possibilidade de reconstruir isso, sabe? Assim, de você voltar com outra narrativa. Sabe, eu até te convido já aqui de uma vez pra você voltar sempre. Eu volto. Pra falar de, sei lá, de algum projeto, você como historiadora, cosmologia, de astrologia. Bora. Eu gosto. Porque eu acho assim, que você diz, parte dessa mudança é a gente começar a enxergar esse tipo de coisa igual eu tô te falando aqui. Porque a primeira narrativa pra mim, nós de construir um tema, não foi chamar você pra falar de sua visão de historiadora da mulher negra, sabe? Mas sim para te falar, para chamar para falar como mulher trans, o que não é errado. Poucas vezes eu palestrei enquanto historiadora sobre temas de contexto histórico. Olha que louco isso. Né? Sim, então assim, propor outras narrativas, sabe? E para mim isso é importante, aprender isso com você. Eu gostei muito obrigado. Sério. Eu que agradeço. Já peraí, quanto tempo aí? 48. Gil, eu acho que a gente, assim, é uma discussão que pode ser muito maior, densa, a gente conversou assim, superficialmente, né, mas você é incrível nas suas falas. Quero te agradecer por ter tirado esse tema fora da caixa, mulher, preta, trans, e você já está convidada para voltar aqui para falar de outra coisa que eu não vou te nichar mais, tá? Isso mesmo, vamos ter que ouvir a travesti. Não, sempre. E a Júlia não teve aqui, mas não vai faltar oportunidade, que a gente vai trazer ela de novo. Sério, é uma pessoa incrível que todo mundo pode conhecer. Eu acho que a gente tem um tema. Temos? Temos o tema? Tá satisfeita? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, assim. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que é muito bom participar de espaços de troca com os meus e com as minhas, no sentido da galera preta. E bora fazendo, assim. Me acompanha lá nas minhas redes sociais, @transpreta. E é isso, e bora fazendo, e vamos se amar. Vamos se dar um cheiro. E respeite as travestis transexuais e repense sobre quais são os seus lugares e os espaços que você ocupa e se elas estão lá. Gil, então a gente tem um tema, bora para o próximo quadro? Sim.
Agora, o Aconteceu na Semana. O Aconteceu na Semana é aquela parte rápida do episódio que a gente faz um apanhado de algo que aconteceu na semana, seja legal ou seja não tão legal assim, mas a gente vai comentar aqui sobre algumas coisas, beleza? Eu quero falar sobre, assim, toda semana eu trago isso, eu tenho falado da Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Mas, assim, o que eu quero falar dessa semana é porque eu achei engraçada a reação, né? Porque ela aceitou a nomeação, né, do Jair Bolsonaro, e ela... aquele Twitter da foto dela dizendo que a classe artística me apoia, com vários nomes lá, e a melhor coisa foi ver aqueles artistas debandando, você viu isso? Não te apoio não te apoio não. Aí a Carolina Ferraz mandou um áudio, e assim, não é uma placa chacota, sabe, mas assim, a classe artística não tá do lado dela, assim, grande parte. Ela citou até a Maite Proença, que é problema com brasileiro, e a Maite Proença falou que não votou no Bolsonaro. Então, assim, eu fico brincando assim, mas eu tenho um receio de pessoas, assim, na Secretaria de Cultura, ainda mais quando a classe artística tá contra a pessoa e tal. Eu também não sei que pauta que ela vai trazer, mas eu não espero muita coisa positiva. Já é um cenário desgastante que a cultura brasileira tem passado, com cortes de verbas na Ancine, censura de filmes com temáticas LGBTs. Ainda você põe como para gerenciar a secretaria, né, que antes era ministério, alguém que talvez não tenha nenhum respeito, sabe, porque o que pode ser produzido. Alguém que desqualifica, sabe, um governo que deboche de um documentário. Assim, por mais que o documentário ele se sinta atingido pelo Democracia em Vertigem, eles estão desqualificando a diretora, que ela deu uma entrevista essa semana, né, para um jornal americano, e eles estão desqualificando ela, lançaram uma hashtag falando que ela é liar, mentirosa. Sabe, esse tipo de coisa, assim, é um contexto que me preocupa muito e fragiliza muito nossa cultura, que sempre sofreu muito, sabe? Mas ao mesmo tempo tem aquele lado, parece que a cultura fica mais forte quando ela é contrariada, sabe? Os movimentos que vão surgindo em contra-resposta àquilo são incríveis, e eu fico sempre esperando a resposta numa música, numa peça teatral, no afronte, sabe? Então, eu acho que tem muita repercussão para dar ainda na Secretaria de Cultura com a Regina Duarte. Eu acho que talvez seja uma novela engraçadíssima. Sério, eu acho que vai ser, assim, a Rainha da Sucata. O meme que eu mais ri foi dessa... Eles pegaram uma cena da Rainha da Sucata, que é a Marília Pêra, bate a porta na cara dela e fala, trouxa! E fecha assim, porque nunca fez tanto sentido essa cena, né? E o outro, assim, aconteceu na semana, só para linkar com o tema, que semana passada a Maju, que é a cantora, né, conseguiu retificar o seu nome. Assim, eu adoro a Maju, sigo a Maju há muito tempo. É uma conquista, né, Gil? Sim. É lindo, né? É muito lindo isso, e também pensar como que se deu esse processo para mim, assim, da retificação do nome, da mudança de nome, porque para mim foi tipo assim... E foi algo que me emocionou e me marcou muito, porque foi quase na virada da decisão do Supremo Tribunal Federal, onde que nós podíamos alterar o nome diretamente no cartório, mas que mesmo assim esse processo não se deu muito tranquilo. Eu já estava com o processo aberto na Defensoria Pública antes dessa decisão, que até então era um processo onde você tinha que ir até um juiz para que esse juiz aprovasse a sua mudança, a sua alteração no seu nome, para que ele te desse um aval se você poderia mudar o nome ou não, mas então você não poderia mudar o gênero. E aí depois, com a decisão do Supremo Tribunal, isso se deu de uma forma mais tranquila, mas ainda você tinha que pagar por um valor que era pré-estabelecido diante de cada cartório. Então, cada cartório cobra uma taxa pela retificação do nome, e não é tão barato. Por exemplo, eu lembro que eu paguei cerca de uns 400 e poucos reais para poder alterar e mudar minha certidão de nascimento. Então, assim, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas lembrando que é uma certidão de nascimento. Quando você retifica o nome, eles mudam na certidão de nascimento o seu gênero e o seu nome. No caso, o primeiro nome, porque você não pode mudar sobrenomes, a não ser se o seu nome for composto. Então, né, seu nome teria mais outros 2 nomes. Mas aí, e não muda mais nada, não muda seus pais, não muda nada, é só isso. E aí depois disso você tem que levar essa certidão de nascimento para mudar sua carteira de trabalho, seu CPF, sua identidade, seus documentos, seu cartão e tudo mais. E aí você paga para tirar a segunda via de tudo, né? Então, assim, no fim não é uma coisa barata, e eu sempre fico repensando sobre, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, quais são as travestis transexuais que têm condições de fato de pagar esse valor para poder... E assim, esse valor, estou falando do meu cartão na época, não sei qual é esse valor hoje, foi no ano retrasado, foi em 2018 que eu retifiquei meu nome. Não sei também como que é no sentido de outras empresas não, de outros cartórios
Porque isso muda dependendo de algumas cidades, ainda mais cidades menores, esse valor pode ser mais exorbitante ainda. E é isso, assim, mas é um momento de muita glória e de muita felicitação pra gente saber que a gente tem o nosso nome e o nosso gênero reconhecido socialmente. É hora de dar carteirada. E é muito aquilo que você falou, né? É vibrar por um direito mínimo. Tipo assim, é o meu nome, né? Não, mas eu sempre penso nisso. Mas ainda tipo você assim, tá batendo palma porque você conseguiu mudar de nome. tipo assim, é uma coisa tão básica. Tão básica. E a gente tá aí lutando pelo mínimo ainda, Sabe? né? Tem alguma indicação, Gil? Então, tem alguma coisa que aconteceu na semana pra falar? Ou você tá de boa? Eu tô tranquilo. Então que bom. Então, vamos pro próximo quadro? Vamos, bora. Agora é a hora do De Preto pra Preto. O De Preto pra Preto é o momento do programa que a gente aqui indica pra você um livro, um filme, uma música, um feed no Instagram, uma personalidade pra conhecer, alguém, um pouquinho de conhecimento para os nossos ouvintes, não é? Você quer começar, Gil? Eu posso falar aqui? Pode falar. Posso falar? Então, assim, eu trouxe, assim, tentei para indicar para as pessoas, assim, para se elas quiserem ver algo muito sensível também e se emocionar um pouco, a série Pose. Amo, eu sou a Angel. A Angel, assim, eu gosto muito da... Como é que é a Dominique, o nome dela? A Electra. A Electra Bandas, que assim, a Bandas depois vira evangelista. Eu amo ela, amo assim, não só a personagem. Eu acho que eu tenho um pouquinho de todos os personagens. Nossa, Get the Shoes, Baby. Você segue ela no Instagram? Get the Shoes, Baby. Ela é incrível. E a série é perfeita. A série é uma série do Ryan Murphy, que é um diretor, que é uma gay branca, mas mesmo assim, foi uma das poucas séries que eu vi o Ryan Murphy, assim, colocando 90% do casting de pessoas trans ou gays, e que a discussão não é tão... A discussão não é caricata, né? Você achou caricato? Não, eu não achei. Eu me senti, inclusive, bastante representada num ponto de vista de que eu me senti bastante representada no sentido de que eu vi que a minha vivência ela estava sendo posta ali, claro que num lugar muito diferente da vivência de uma mina trans, uma travesti que vive na América Latina, no Brasil e que vive lá nos Estados Unidos. Mas de toda forma eu acho que essa série talvez seja o que mais mexe comigo. E eu acho que, tipo assim, eu consigo contar nos dedos os episódios que eu não chorei, eu não teve nenhum episódio que eu não me identifiquei, assim. E especificamente os episódios em que falava de amor era o que mais mexia comigo. E não que falava de amor só no sentido de oi, sou seu homem, sou sua mulher, sua mulher da mulher. Tipo assim, mas do amor da forma mais sublime, tipo, entre uma família, numa casa, um amor entre amigos, o que a Blanca tenta construir, né? Tipo assim, eu acho que isso que me fortifica, assim. Eu amo forte. Nossa, a segunda temporada, assim, a primeira temporada é maravilhosa, a segunda me destrói, assim, porque tem uns pontos de discussões assim, importantíssimos. E é uma série que se passa, no que, os anos 70, 80? Né? E é engraçado como pega a gente, assim, hoje, né? Sim, Pode falar. E se passa também, tipo, num ápice de mudança para a comunidade LGBTIQ+, que foi com a descoberta, né, e com a propagação do HIV, assim. Então, tipo, traz um recorte também histórico muito grande. Muito grande mesmo. Talvez muita gente não conhecia, não tivesse noção do que aquilo era, que aquilo representou. E muita gente acha que trans e travesti é uma coisa muito nova, né? Que assim, agora, Marsha P. Johnson, que é uma das precursoras da revolta de Stonewall, assim, você tem vários nomes para que a gente pode falar assim. Então, pra gente ficar mais atento também, assim, com o que vê, com o que aprende, sabe? Porque tem muita coisa, muito conteúdo legal e bem produzido pra gente consumir e não ficar consumindo qualquer coisa. Sim. Outra coisa que eu quero indicar é um documentário que saiu do Laerte, você viu? Na Netflix também. Eu tô falando Netflix porque eu gosto de passar para as pessoas coisas que são mais fáceis delas acessarem, mais rápido. O documentário do Laerte, que chama Laerte, e o documentário The Death or Life of Marsha P. Johnson, que é a morte e vida de Marsha P. Johnson, porque assim, os movimentos de Stonewall, a primeira parada gay, aquele movimento todo de Nova York, nem todo mundo atribui isso a Marsha P. Johnson, e ela era uma drag negra
que ela foi que encabeçou todo o movimento, que gerou a primeira palavra LGBT do mundo. Mas é atribuído a outras personalidades que estavam ao lado dela e não ela, sabe? E esse documentário, ele adentra tanto quem foi ela de verdade, que ela iniciou tudo, sabe? E uma série que eu tenho certeza, não sei se você gostou, Sex Education. Eu nunca consegui assistir até hoje. Mas você já começou? Já comecei a ver, 3 episódios. Eu tenho uma grande dificuldade de acompanhar séries. Hoje eu consigo acompanhar porque é, né, minha vida. Mas, assim, outras séries eu tenho uma grande dificuldade de acompanhar. Eu não terminei a segunda temporada, eu tô terminando a primeira ainda. É uma série que eu tenho gostado bastante. Assim, é uma série acho bem adolescentezinha, sabe assim. Apesar que no Brasil jamais seria uma relação, jamais falaria de sexo daquela forma. Mas eu acho que... Sabe qual que é o ponto que eu tô indicando a série? Porque hoje, quando eu ficava vendo a série, eu ficava pensando assim, gente, por que a gente não discute esse sexo? Não, toda hora eu penso assim, por que eu não converso? A gente nunca falou sobre isso. Por que a gente nunca falou de sexo, assim? Porque a série, aquele contexto lá, talvez não seja um contexto muito real, porque as pessoas não conversam de sexo daquela, talvez... Ai, eu falo bastante. Não, exato, mas e você encontra... Sempre pessoas que conversam com tanto conforto assim sobre sexo? Não, muito raro. Mas na minha casa eu meio que fui criada falando de sexo assim muito abertamente, porque minha mãe ela fala de sexo bem assim. Isso é bom. Isso é ótimo, eu acho que é... Mas eu me sinto um pouco desconfortável quando ela fala com determinadas pessoas. Tipo, quando ela vai falar de sexo com meu namorado, fica assim... Sim. Eu acho legal esse contexto onde tem alguém que faça, sabe? Que não tem aquela bolha do proibido, do intocado, de que seu pai e sua mãe não transam, sabe? Isso, eu acho que eu gosto dessa série porque algumas perguntas que eu fiquei me perguntando assim, ó, eu faria essa pergunta pra algum amigo, ou faria essa pergunta pro meu pai, pra minha mãe, porque eu converso muito de sexo com meu pai, assim, a gente sempre teve esse contexto. Mas sempre aquele limiar assim, não vou te perguntar isso, você não vai me perguntar isso, sabe? E é só mais um assunto, e eu acho que conversar sobre isso torna menos monstruoso. Torna mais tranquilo. Mais tranquilo e mais acessível você falar de algum problema, se você está com alguma doença, se você está com alguma dificuldade, você não tem um contexto para conversar, você procura um terapeuta. Eu entendo. As minhas indicações são essas. Gil, você quer alguma indicação? Quer falar de alguma coisa? Eu queria falar para as pessoas, não é uma indicação de filme mais precisamente, mas que é para as pessoas acompanharem, na verdade sim, uma indicação. Eu tenho uma indicação de filme, na verdade, que é de Bicha Travesti, que é da Linda Quebrada. Nossa. Que é maravilhoso. Tá Belas Artes ainda em cartaz, né? E eu tenho, sim, acredito que sim. E eu tenho também uma outra indicação que é para um filme que a Rosa Luz participou e também acompanhar as redes sociais da Rosa Luz, que é uma mana travesti maravilhosa que bota pra quebrar e que é artista, que manda uns raps, umas rimas pra gente maravilhosa também. E é isso. Nossa, agora eu tô pensando aqui, a gente conversou o episódio todo, eu não citei nenhuma vez Linda Quebrada, eu sou muito doido com a Linda Quebrada. Assim, primeiro pela série, aquela série lá, Segunda Chamada. Nossa, que ela é um estouro pela artista musical que ela é, artista visual que ela consegue ser também. A Linda Quebrada confunde muito minha cabeça, assim, nos visuais que ela manda, eu fico de cara, assim, eu acho, sabe, ela propõe coisas, ela propõe coisas que você não estava esperando, e não só pelo surpreender, sabe, pelo bugar sua cabeça mesmo, porque a gente tem uma ideia muito construída do que é visual, do que você espera ver de alguém, e isso é muito foda quando ela consegue quebrar isso. Sigam Linda Quebrada, é uma bicha travesti incrível, uma cantora incrível, as músicas são incríveis, é isso aí. Gil, eu queria muito te agradecer pela presença no nosso podcast. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Você pode voltar ao Fora da Caixa sempre que puder. Obrigado pela discussão, obrigado pela disponibilidade de horário. Agradecer a Júlia que não veio, mas vai voltar aqui. A gente vai fazer questão de chamar a Júlia. Então, gente, voltando aos recados. O Fora da Caixa, como vocês sabem, agora sai todas as quintas-feiras às 7 horas em todas as redes de streaming. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. Para quem não é aquele aquela que não assina nenhum serviço de streaming, também estamos no YouTube, que é uma forma mais fácil de você acessar. Quero agradecer a Back to Black por mais uma vez ter aberto o espaço pra gente, para conseguir gravar, uma parceria imensa. E eu também quero agradecer ao Vitor Hugo, que é o nosso parceiro audiovisual, que sempre dá uma parceria nas questões técnicas, né, que eu entendo quase nada. Sério, assim, eu só faço uma bagunça.
Eu quero também agradecer as pessoas que estão seguindo nas redes. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e visitem o nosso portal www.foradacaixacast.com.br e visite as redes da Gil, Transpreta. Ah, perfeito. E Transpreta em todas as outras redes sociais. Transpreta em todas as outras redes sociais. Sigam lá, vou dar uma força pra ela. E galera, é isso. Temos um episódio. Vejo vocês até semana que vem. Desculpem pelo barulho de carro, por esse barulho no fundo, mas é a condição que o povo pretende gravar essa, e é isso aí. A gente vai melhorar, a gente tem a intenção de usar o estúdio CRJ futuramente para gravar, porque é um espaço maravilhoso também e adequado. Vamos colar com eles lá. E eu quero dar um recado, nossa, como é que eu tô esquecendo disso? Para um adendo. O evento do Angola de Samba das Pretas? Sim, nossa. Samba das Pretas, dia 16, é dia 16 nossa, mesmo, dia 16. Samba das Pretas com Angola Janga, e para além disso vai ter experiência gastronômica com Elian do Nesga Nega. Save the date, 16/2, Angola Janga, Samba das Pretas, mais Nesga africano. Vamos fazer um encontro lá no Espaço Giro, na Lagoinha. Os ingressos já estão disponíveis para compra, corre lá para você não perder. Você pode visitar as redes sociais do Angola, visitar as redes sociais do Nesga e do Samba das Pretas, que estão todas as orientações lá, no Facebook e no Instagram. Fortaleça o encontro, porque esse evento vai para angariar fundos para que o cortejo desse ano aconteça. O Angola precisa levantar esse dinheiro e nós vamos ir na parceria ajudar. E eu vou fazer o possível para colocar também no site os links para as pessoas colaborarem, tanto na campanha de apadrinhamento para o cortejo, também para a compra do ingresso do evento, que vai ser incrível. Vai ser o nosso Afropunk de BH. Eu também vou, com certeza. Todo mundo deve ir, acho que não falta ninguém. Só jogando. Vamos lotar o espaço. Gente, é isso aí. Até semana que vem e obrigado pela presença. Tchau, Gil. Muito obrigada. Beijos. Beijos.